Olá, sejam muito bem-vindos ao Genial Educação, o programa aqui do nosso canal do YouTube que traz para você, cliente e amigo aqui da Genial Investimentos, um pouquinho do conhecimento que nós temos na nossa plataforma de educação financeira. Ou seja, eu convido os professores da plataforma da Genial Educação para vir aqui falar um pouquinho do conhecimento deles, falar um pouquinho do curso deles, dar uma palhinha, né? Dar uma amostra grátis do que eles ensinam lá e de graça aqui. Então, fiquem ligados aqui no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos também. Nossa convidada de hoje é a Luana Schneider. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Denise? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigada a você. Gente, a Luana Schneider ela é especialista em controle emocional para traders e o nome do curso dela na nossa plataforma é Psicologia do Trader, o controle emocional no mercado financeiro. Incrível isso, Luana. Eu acho assim, fascinante esse tema, porque é o seguinte: todas as vezes que a gente fala no canal aqui sobre a importância do trader estudar, dele se informar, que ele tem que ter conhecimento, que ele tem que se dedicar, a gente fala também do controle emocional. Então, a impressão que eu tenho é que tão importante quanto aquele conhecimento mesmo prático é ter o controle emocional para não se deixar levar. Não é? É isso mesmo? Exatamente isso, Denise, porque o pessoal de casa que está assistindo a gente, com certeza, se já operou no mercado, se já fez algum trade, já passou por alguma dessas situações de sentir ansiedade, de agora que eu tenho que clicar na boleta, será que eu aguardo para entrar? Será que eu entro logo? Ou então, quando estava posicionado no meio de uma operação, será que eu devo encerrar agora? Eu estou com ansiedade, eu tenho medo de perder, vou entrar, não vou entrar? Já passou por alguma dessas situações emocionais no mercado, e muitas vezes essas situações emocionais, não saber lidar com essas emoções, leva você a tomar ações dentro do mercado que não seriam aquelas que racionalmente você deveria tomar. Aquela grande questão que a gente muito ouve falar, que saber o que fazer no mercado não é tão difícil. O difícil é realmente você conseguir executar. Porque quando a gente está ali no calor do momento, né, na influência da pressão do mercado, de ganhar, de perder dinheiro, muitas vezes a gente acaba sendo influenciado pelas nossas emoções, e saber como controlar, ou melhor dizendo, como reagir diante a isso, é fundamental para que o trader consiga ter aquilo que ele tanto deseja, que é a consistência dos ganhos no mercado. Mas se o trader colocar, por exemplo, um limite de alta e de queda para aquele dia, ele já está meio caminho andado ou não é tão simples assim? Olha, eu diria que já é um bom caminho, já é um bom começo, e é fundamental que o trader vá para o mercado, principalmente quando a gente fala do day trade, mas isso vale para todas as modalidades, swing para o investidor. É muito importante que ele saiba o seu limite de loss, no caso do day trader, o limite de loss diário, e tenha uma meta, tenha um objetivo de gain, né? Ou tenha pelo menos aí uma ideia daquilo que ele deseja ganhar naquele dia, ou que ele vai buscar. Não necessariamente ele vai conseguir aquilo, a gente sabe que é mercado de renda variável, nem todos os dias ele oscila da mesma maneira, mas é muito importante que ele tenha esses limites, porque já é o primeiro passo, né, a primeira informação mental para sua mente ficar um pouco mais tranquila, porque quando você nem tem esses valores, esse limite de loss, esse objetivo de gain, você vai para o mercado sem saber aquilo que você está buscando, e isso por si só já gera muito mais ansiedade, já gera muito mais processos emocionais do que se você tiver esses objetivos. É claro que muitas vezes o que a gente se depara com o mercado é, Luana, e muitas pessoas me procuram por isso, Luana, eu tenho meus limites, eu sei aonde que eu deveria parar de operar quando eu perdi tantos reais, tantos pontos, tantos por cento, eu tenho minha meta, mas eu não consigo respeitar, eu não consigo realmente seguir essas regras. E aí, claro, é também algo que está muito relacionado com o emocional, de entender o que está por trás e o que te impede de respeitar essas regras que você mesmo havia estipulado para você, que muitas vezes são fatores que estão no seu subconsciente, crenças limitantes, pensamentos autorrepetitivos, que estão lá e que na hora que você está operando, é como se o racional ele sumisse, sabe? Eu não sei, Denise, se você já testemunhou, já conversou com traders, provavelmente sim, que falaram isso, nossa, tal dia aconteceu isso, parecia que não era eu operando. Já te falaram isso? Menina, não. Mas acontece com frequência? Acontece com frequência, porque quando a gente está muitas vezes operando, está no mercado, e não é só no mercado, a gente pode pensar isso com situações na nossa vida como um todo.
Quando a gente fica numa situação de forte pressão, de estresse, sabe? O que acontece é como se a gente fosse sequestrado, mas não, continua sendo a gente. Só que é como se fosse um nosso instinto primitivo tomando conta da nossa mente no intuito de sobreviver. Porque a nossa mente interpreta aquela situação como um possível perigo. Quando o trader está operando no mercado, é um perigo de perder dinheiro, é um perigo de errar a operação. E a mente dele interpreta aquilo como algo que ela precisa combater. E aí ele meio que aciona um instinto, um mecanismo primitivo de ação, em que você responde no automático. Então, por mais que você sabe que aquele ali era o limite de perda diária, que você deveria parar naquele limite e voltar só amanhã, você não consegue porque você está nesse automático e não consegue ser racional. E aí, muitas vezes, o trader tem essa impressão do tipo, não era eu operando. E assim, e qual que é a armadilha assim mais comum? É quando você começa a perder e você não quer parar, porque você fala, não, eu vou virar isso, ou quando você está ganhando muito e você continua até você acabar perdendo? Qual que é a armadilha mais frequente para o trader ficar esperto? Olha, essas duas que você comentou, elas acontecem bastante. Essa questão do tipo, eu estou perdendo e eu não aceito que eu estou perdendo e eu quero recuperar. E daí, no ímpeto de recuperar, o trader começa a fazer estratégias, começa a fazer operações que estão fora da sua estratégia, né? Tipo, ele sabe que um exemplo qualquer. O trader opera com setup de um cruzamento de médias móveis, analisa candle, né, se for por análise técnica, enfim, ele tem o setup dele definido, né? E aí, quando ele está perdendo, ele não aceita no subconsciente dele, ele não aceita perder aquela quantia, aquele valor, por mais que esteja no plano dele, ele não aceita. E aí, por não aceitar, ele fica no ímpeto de recuperar. Porque ele está sofrendo, e a mente dele faz de tudo para que ele pare de sofrer. E aí ele começa a entrar em operações sem sentido, operações que não se enquadram na técnica e na estratégia dele, simplesmente com o ímpeto de se livrar daquela situação que momentaneamente está sendo desconfortável para a mente dele. Então ele começa a entrar em um monte de operação, faz o que a gente chama de preço médio, aumenta a mão, vai fazendo várias coisas sem sentido, completamente fora do plano dele, pelo ímpeto de querer recuperar. Essa, ao meu ver e pela minha experiência, é assim, o que mais frequentemente leva ao que a gente chama de quebra, né? Leva a pessoa a perder uma quantia significativa, uma quantia muito grande no mercado, e aí muitas vezes ela não consegue passar pelo que a gente chama de período de aprendizado. Porque o ser trader, principalmente falando em day trader, é uma profissão. É uma profissão como todas as outras, e requer que você desenvolva as habilidades, tanto técnicas quanto mentais, né? E muitas vezes a pessoa, o trader, ele acaba que por não entender esse processo de se desenvolver trader profissional, ele acaba perdendo quantias significativas antes de ter o momento de colher os frutos, antes de aprender as habilidades técnicas e principalmente aprender e desenvolver as habilidades mentais. E aí ele acaba o que eu chamo de morrendo para o mercado financeiro, né? Que gasta todo o dinheiro dele e não consegue realmente chegar na fase de colher os frutos. Agora, eu estava dando uma olhadinha aqui na descrição do seu curso. Bem, aqui é nosso encontro, vai ser curto, né? Esse programa dura meia hora, mas o curso é bem detalhado. Eu fiquei assim, eu estou bem curiosa eu queria passar pelos módulos, são 5 módulos, Vamos lá. Queria passar pelos módulos para a gente dar uma resumida. Primeiro módulo, por que você precisa desse curso? O que você mostra aí nesse módulo? Exatamente. Esse módulo é para desmistificar e realmente trazer para o trader, para ele realmente entender o que vai fazer o grande diferencial no resultado dele. É óbvio que o trader precisa ter uma técnica, uma estratégia operacional vencedora. Inclusive, aqui na plataforma da Genial Educação, eu sei que tem vários cursos, alguns que eu já fiz, inclusive, muito bons para isso. Mas, assim, não adianta apenas a técnica, aquilo que eu estava falando. Não adianta você saber o que precisa fazer, você precisa ter a habilidade de conseguir executar. Então, nesse módulo do porquê você precisa desse curso, eu trago um pouquinho da explicação do funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente, de como que ela influencia na hora que você está operando, para que você realmente entenda de forma mais profunda como mudar esses processos. O segundo módulo se chama O que você quer no mercado e o que precisa para conseguir. E esse módulo tem uma coisa bem interessante que eu vi aqui na aula 7, que é o plano de transição de carreira para trader. Porque tem muita gente que quer entrar tem uma profissão e quer entrar nesse outro segmento e não sabe bem como fazer a transição. Então, dá uma geral, por favor, nesse módulo, Luana.
Exato. Esse módulo é que um dos princípios de controle emocional, por mais que as pessoas num primeiro momento não entendam essa relação, um dos princípios é você saber, você ter a clareza daquilo que você quer. Exatamente como você falou antes. Poxa, ter uma meta diária e saber o seu limite de loss já é um primeiro passo? Sim, é um primeiro passo. Não é tudo, precisa muito mais do que isso, mas é o primeiro passo. E nesse módulo eu ensino o trader como realmente definir essa meta e como fazer esse plano de transição de carreira, caso seja do interesse dele. Porque, às vezes, não ter um plano de transição é o que impede você de realmente conseguir ser trader. O módulo 3 se chama As Habilidades Mentais Essenciais para Ganhar Dinheiro no Mercado. E a aula 6, menina, tem mais de 30 anos que esse é meu sonho, que é ser disciplinada. Então, a aula 6 é disciplina, o calcanhar de Aquiles. Então, dá uma geral nesse módulo, por favor. Denise, assiste essa aula, que essa aula, bom, todas são, mas essa aula é muito boa e olha que ela vai te trazer vários insights que pode ajudar e começar a modificar esse processo de relação da disciplina, né? A gente brinca que a disciplina, ela é como um músculo, quanto mais você pratica, mais forte ela fica. E, inclusive, nessa aula eu trago algumas dicas e estratégias para o pessoal que tem dificuldade com essa questão da disciplina para ir mudando isso. Nesse módulo, a gente vai falar um pouquinho mais dessas habilidades mentais, que grande parte dos processos de você não conseguir fazer no mercado aquilo que você deseja, ou você saber que é para fazer de uma maneira e acabar agindo completamente diferente, tudo isso começa nos seus processos mentais, na origem dos seus pensamentos, na origem das suas crenças, no que está no seu subconsciente. Então, nesse módulo, a gente vai adentrar um pouco mais nesse subconsciente para que você entenda como essas questões funcionam e, principalmente, como alterar elas. Porque a minha preocupação com o curso não foi apenas trazer o conhecimento em si, mas o como mudar. Porque isso é o que eu vejo que as pessoas têm uma grande dificuldade. Luana, eu vi um vídeo aqui no YouTube, entendi o conteúdo, mas como eu coloco isso na prática? E como no curso eu procurei trazer esses conteúdos de forma bem completa, eu também me preocupei em trazer o como, junto com ferramentas, tem apostila também, tem exercícios práticos, para que as pessoas consigam promover essas mudanças. Temos aqui o 4º módulo, o nome é As Armadilhas Mentais que te impedem de ganhar dinheiro no mercado. E tem uma coisa que chamou a atenção aqui, a obesidade mental. O que é isso? Então, esse módulo eu particularmente adoro, porque ele realmente fala dos grandes impedimentos do trader, né, das pessoas. E a obesidade mental é essa questão do excesso de informação. Hoje a gente vive numa era em que ter informação é muito fácil, né? Qualquer pessoa, celular na mão, internet pega em quase todos os lugares, e você consegue assistir. YouTube tem muito conteúdo bom, muito conteúdo de graça, mas também tem muita coisa ruim, muita poluição, e essa obesidade mental, ela te impede, às vezes, de conseguir raciocinar e conseguir realmente aprender os conteúdos. Porque a nossa mente ela tem uma capacidade de processamento limitada. E quando a gente está o tempo inteiro consumindo o conteúdo, a gente não dá o tempo necessário para que a nossa mente processe realmente essa informação e transforme essa informação no conhecimento real que você vai conseguir aplicar. Então, tem muitos traders que emendam um curso no outro, sabe? Às vezes eu tenho alunos que chegam para mim, nossa, Luana, eu já fiz, em um ano eu fiz 10 cursos de mercado. Eu falo, gente, como? Como assim? Simplesmente você consumiu o conteúdo, você não conseguiu aproveitar e absorver o conhecimento, porque a gente precisa dar esse tempo ao tempo. Então, essa aula fala bem sobre isso e como se livrar dessa obesidade mental, né? Mas a gente fala também, nesse módulo, da ganância, que é o fato de você querer sempre mais, e como isso, às vezes, leva você a perder dinheiro, né? Tem muitos traders que, cara, eu tava com um bom financeiro no dia, naquela operação, e, de repente, deixa, né, permite que o mercado volte e pela ganância de querer ganhar mais, ele acaba saindo no 0 a 0 numa operação que poderia ser muito ganhadora, ou acaba, às vezes, sendo estopado, perdendo dinheiro numa operação que ele já estava ganhando dinheiro, pela ganância. Outra coisa que a gente fala nesse módulo também é do quanto o vício em operar e o overtrading, do quanto isso é prejudicial e também de como estratégias para você não se deixar cair nesse vício, porque ganhar dinheiro é bom, todo mundo gosta, e tem vários estudos que mostram que operar no mercado financeiro, day trade, claro, day trade acaba sofrendo uma influência maior do que o swing trade, mas operar, ele
pode ser sim uma atividade que leva ao vício. Por quê? Porque a gente tem uma liberação de hormônios positivos, principalmente dopamina e adrenalina. E o nosso organismo se vicia nesses hormônios. E aí ele quer cada vez mais e mais, o que leva você a querer operar cada vez mais, nesse ímpeto de estar jogando, de estar procurando prazer, e não como uma ferramenta, não como uma forma de você ganhar dinheiro com consistência para realizar outras coisas. Então tem que tomar muito cuidado com isso, e nesse módulo a gente aborda esse aspecto e entre outros. Nossa, que interessante. E no quinto módulo, como evoluir e conquistar resultados no mercado financeiro. Aí, que maravilha. Exato, exato. Nesse módulo a gente chega no ápice, né? A gente vai juntar tudo que a gente trabalhou de conteúdo nos módulos anteriores, toda a consciência que a gente promoveu e as transformações que a gente já promoveu com os módulos anteriores, com as principais ferramentas, e aí nesse módulo eu trago isso, as principais ferramentas de evolução. E aí é quase um bônus, né? Porque o curso foca em psicologia do trader, mas a gente fala também das principais ferramentas de evolução técnica, porque as duas coisas têm que alinhar juntas, elas têm que andar juntas. Quanto mais o trader confiar e evoluir a sua técnica, mais ele, digamos que ele tem espaço para desenvolver as suas habilidades mentais. Tipo assim, mais leve ele fica para trabalhar a mentalidade dele. Então, são duas coisas que precisam desenvolver em paralelas. E é claro, eu trago nesse módulo as principais ferramentas mentais de evolução para que o trader aplique, coloque em prática no dia a dia dele e consiga desenvolver essa mentalidade para que ele tenha os ganhos consistentes. E outra coisa que a gente fala de forma bem profunda nesse módulo é realmente do plano de trading, porque sem um plano não tem como você ter sucesso no mercado. E o plano é muito mais do que você ter o seu limite de loss definido ou a sua meta de gain. O plano é você ter a sua estratégia definida, o plano é você ter as ferramentas de controle emocional definidas, e tudo isso a gente mostra aí nesse módulo também. Luana, pela sua experiência, qual que é o problema que as pessoas mais reclamam ou perguntam ou têm curiosidade? Qual que é a curiosidade maior das pessoas em relação a esse tema, dos seus alunos? O que eles te trazem? Olha, o maior questionamento que eu recebo é como aceitar o stop? Como aceitar perder dinheiro? Porque a gente não nasce, pelo contrário, né? Nós somos estimulados pela nossa sociedade, pela nossa cultura, inclusive pela nossa sobrevivência, a não aceitar perder. Tá? Eu sempre digo para os meus alunos que nós só sobrevivemos como espécie porque os nossos antepassados não sabiam perder. Né? Sobrevivia, tinha probabilidade de sobrevivência maior quem não aceitava perder. Perder numa guerra, perder numa luta, perder para um adversário. E isso vem muito no nosso DNA, na nossa genética, já como espécie. Só que quando a gente vem para o mercado financeiro, a gente está falando de um ambiente que a gente vai perder. Tá? Vai perder. Só que é perder pouco para ganhar muito. Essa é a regra do mercado. O trader que é consistente é aquele que perde pouco e ganha muito. Não tem essa de ganhar sempre. Então, uma das maiores dificuldades, e a pergunta mais frequente que eu recebo dos alunos, das pessoas que me procuram é essa: Luana, como eu aceito o stop? Como eu aceito perder? Sendo que, né, da nossa natureza é não saber perder. E aí a primeira coisa que eu digo para as pessoas é para mudar, é para ressignificar isso. O que é perder dinheiro no mercado? Porque muitas vezes você tem o perder dinheiro no mercado é igual a erro, é igual a fracasso. Se eu perco dinheiro, logo eu não vou conseguir ser um trader, logo eu não vou conseguir ter sucesso. E precisa mudar essa informação que está lá no seu subconsciente. Perder dinheiro no mercado tem que ser parte do processo. Se eu tenho um plano bem desenvolvido que me permita perder, se eu tenho gerenciamento de risco bem alinhado, tudo isso eu vou entender que tá tudo bem se eu perder em uma ou outra operação, não tem problema, porque o que importa é o todo. E essa é uma das grandes dificuldades que o trader tem. E aí uma dica que eu já dou pro pessoal, que inclusive tá no curso, mas eu vou dar um spoilerzinho aqui. Uma das dicas para a gente combater essa questão do aceitar a perda é colocar o foco na própria disciplina. Por exemplo, o trader definiu um trading plan, que a gente ensina como fazer no curso, mas o trader definiu seu trading plan, coloca o foco na disciplina de seguir aquele plano, e não em ganhar ou perder dinheiro. Quando a gente consegue tirar esse foco momentâneo, tá, do ganhar ou perder dinheiro, fica muito mais leve. Aceitar a perda controlada passa a ser uma parte do processo normal. Por quê? Se o trader tem uma boa técnica e estratégia, se ele tem um plano de trading com gerenciamento de risco, e se ele controla as emoções dele para executar tudo isso, ganhar dinheiro vai ser uma consequência natural.
Então, a gente tira o foco do ganhar e perder dinheiro, que é algo que pressiona tanto e que gera processos emocionais de ansiedade, de raiva, de euforia, de frustração, de medo, de ganância, e a gente coloca o foco no plano, o foco na estratégia, e fica muito mais leve, mais fácil para o trader conseguir executar. Agora, Luana, o seu curso é só para quem está fazendo análise técnica ou outros tipos também de investidor pode se beneficiar do que você ensina no curso? Denise, o curso, ele independe de qual é a técnica e a estratégia operacional que a pessoa utiliza. Se a pessoa opera dólar, opera índice, opera ações, opera opções, se é só investidor, se é swing trade, com certeza ela vai se beneficiar do curso, porque ele foi desenvolvido para isso, né? Afinal de contas, todos somos seres humanos, todos temos emoções, tá? E como eu falei, independe da técnica. Eu opero por análise técnica. Não, eu opero por leitura de fluxo. Independe, tá? O curso é para você aprender a operar as suas emoções. Tá, serve também para a vida. Estou sentindo aí que eu devia fazer assim, ter para a vida, né? Essa parte da disciplina acho que ia me fazer bem. Serve. Você sabe, Denise, esse é um feedback muito legal que eu recebo bastante dos alunos, assim, dizendo, Luana, o seu trabalho é para a vida, o seu trabalho me ajudou a ser melhor com a minha família, me ajudou a ficar mais calma em casa, a melhorar com os meus filhos. Coisas, assim, que são efeitos colaterais, digamos assim, mas que eles acontecem por quê? Porque quando a gente está falando de psicologia do trade, a gente está falando da sua mentalidade, né? E a sua mentalidade, ela não vai ser simplesmente, não, eu tenho uma mentalidade para o mercado financeiro e tenho outra mentalidade para a sua vida. Não. À medida que você melhora a sua mentalidade, seja na sua vida ou seja no trading, o outro lado, ele vai sofrer as consequências positivas igual. Ah, que maravilha. Luana, super obrigada. Queria primeiro falar para o pessoal de casa que eu vou deixar aqui na descrição o link para o curso da Luana, e vocês dão uma olhadinha lá nisso que a gente comentou dos módulos, está tudo escrito lá, o título das aulas, está tudo certinho lá, e se também dá uma olhadinha nos outros cursos que a gente tem aqui na nossa plataforma. Luana, muitíssimo obrigada e boa sorte aí com essa busca de novos alunos aqui na nossa plataforma. Obrigada, Denise. Posso dar um recadinho final para o pessoal? Claro. Gente, seguinte, quero dizer para você que esse curso, ele foi desenvolvido especialmente para a plataforma da Genial Educação, vocês não vão encontrar ele em outro lugar, foi realmente pensado em você que está aí assistindo a gente esse curso, então vou ficar muito feliz de vocês fazerem, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, muito, e que vai ajudar vocês a melhorar os resultados no mercado financeiro. Maravilha. Obrigada, Luana, um beijo para você. A quem está em casa, super obrigada pela companhia também. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixe aqui já o seu joinha. Um beijo e até a próxima. Tchau.